pessoal, boa noite. Estamos aqui com a aluna Natália Santana, que a gente vai abordar um tema muito interessante, falando sobre o impacto ambiental no garimpo nos tempos de hoje no Brasil. Então, Natália, o que é que você traz de novo para passar para a gente? Fala aí. Bom, o garimpo ele é a forma manual de exploração do solo que tem por finalidade a extração de minerais valiosos. O trabalho ele é realizado na maioria das vezes de forma ilegal e apesar de ser uma atividade sim normalizada pelo governo federal. Essa prática de exploração dos recursos minerais existe desde o século XVIII no país, apesar da massiva ilegalidade e dos grandes impactos e a saúde do trabalhador. Interessante essa definição. Agora sim, de um modo mais popular, como se resume o garimpo? Bom, para uma melhor compreensão, o garimpo ele se resume na retirada de minerais nobres, como é o caso do ouro, prata e das pedras preciosas no solo. E ele tem o intuito de tirar do solo e do subsolo, das margens dos rios e de dentro das grutas. O garimpo é uma função importantíssima para a economia do país, porém existe uma série de paradoxos e contradições que envolve e que diz contra a Constituição e como é praticado. Natália, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os homens no garimpo. Bom, o trabalhador que atua nessa área chama-se, obviamente, garimpeiro. E ele é responsável por procurar e retirar da natureza esses minerais preciosos. O garimpeiro, para realizar esse trabalho, ele necessita utilizar materiais pesados, como é o caso do mercúrio e de explosivos, para abrir as grutas e perfurar o solo, para assim vir a escavação manual. Certo, Natália. Sabemos da importância do garimpeiro nessa atividade, mas a gente sabe também que algumas lesões, alguns problemas de saúde podem vir a ocorrer com eles. Você poderia falar um pouquinho sobre esse tema? Sim, exato. Muitos desses trabalhadores ele acabam sofrendo com problemas respiratórios, neurológicos e intoxicações causadas pelos componentes químicos manuseados diariamente e também por ficarem expostos a todos esses tipos de condições e o meio ambiente também, o tempo e tal. Realmente são muitos os problemas de saúde relacionados a essa população. Mas me fala, Natália, referente ao título do nosso assunto, fala sobre o impacto relacionado ao garimpo. O que é que você tem para trazer? Então, os impactos ambientais causados pelo garimpo são desvio dos rios, desmonte hidráulico, que é no caso da garimpagem mecânica, e aterramento de rios e contaminação do solo, do ar, de águas, através dos metais pesados, principalmente o mercúrio. Existe, Natália, algum outro risco que pode ocorrer nesse ambiente, nesse mundo dos garimpeiros? Sim, pode ocorrer desabamentos de grutas e soterramentos, né, dos garimpeiros e animais, são bastante comuns de acontecer. As bombas também, os impactos, provocam grandes erupções nas rochas e no solo, além da contaminação com chumbo. Interessante, Natália, tudo que foi dito aqui na reportagem, muito esclarecedor, algo assim muito importante para poder o desenvolvimento, para o conhecimento de todo o pessoal. E na sua opinião, eu queria saber o que é que você acha do garimpo, o que é que você espera do garimpo? Bom, eu acho que a garimpagem em si é um pouco desvalorizado, devido a ser um trabalho meio que escravo, onde muitos homens trabalham dia e noite no sol, chuva, e não é um trabalho assim valorizado pelas pessoas, né?
Os garimpos estão localizados dentro do território indígena Munduruku, o que é proibido por lei. 13 mil mundurucus moram nesse território e a atividade tem dividido os indígenas de um lado, aldeias que reclamam da poluição, e do outro, índios que trabalham em parceria com os garimpeiros e afirmam que a extração do ouro gera riqueza para as comunidades. A última assembleia, que reuniu todos os caciques, foi marcada pelo conflito entre índios contra e a favor do garimpo de ouro. Cada dia mais está avançando a garimpagem dentro do território, principalmente os indígenas, que já se empoderaram muito, tendo dinheiro, e intimidaram os caciques usando armas, afirma Maria Leusa Cabá, uma das principais lideranças na preservação do território dos índios Munduruku. O avanço do garimpo na região tem poluído o rio e impactando a vida nas aldeias.